Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre anemias na infância. É um tema, muito extenso e que realmente, eu fiz um compilado somente para vocês entenderem um pouco, sobre anemia. Vocês terão, que ler um pouco mais, tá? Porque nós temos anemias, na infância nós temos a imunoglobulinopatias, tá? Eu vou fazer uma abordagem, para uma avaliação, de um hemograma, como que deve ser feito, tá? Mas realmente é muito difícil, você falar, sobre todas as anemias, numa aula, muito tem que ser uma aula longa, infelizmente. Então, olha, o que é anemia, A anemia, ela pode ser definida por uma redução de volume das hemácias ou concentração de hemoglobina no sangue. As medidas, as medidas de anemia utilizadas são o hematócrito e a hemoglobina. Sendo que o hematócrito, ele é um valor calculado, tá? Ele é expresso por porcentagem e é o volume fracionado de uma amostra de sangue total ocupada por hemácias. E a hemoglobina é a medida de concentração de pigmentos nas hemácias no sangue total. Ela é expressa de gramas, por decilitro de um sangue total. A mensuração ela é direta e ele é um valor, mais confiável. Então vocês vão ver, que a eritropoese ela é ativa já na vida intrauterina, claro, Quando o bebê, tem contato com o oxigênio, tá? A produção das hemácias ela vai diminuir um pouco, nos primeiros dias, tá? E atinge o mínimo no segundo dia, na segunda semana, de vida, tá? Mas depois eles vão retornar, normal, tá? Aos valores normais que tem que ser, tá? A vida média das hemácias, do bebê a termo são 23 dias, do bebê pré-termo 17 dias, dos adultos são 35 dias. Nós não podemos esquecer, que existe uma anemia fisiológica, do bebê, tá? E ela fica em torno, no segundo mês, tá? Que vocês viram, que no terceiro mês eles vão ter, os valores, eles estarão, normalizados, tá? Mas, assim, em média, com 9 de hemoglobina, tá aqui, olha, no segundo, terceiro mês, tá vendo? 9 de hemoglobina, se o bebê é a termo. Se o bebê é pré-termo, é mais baixa ainda, 8,5. E no bebê de 3 a 6 meses seria uma hemoglobina, menor que 10,5, você já considera, tá? Já considera uma anemia. De 6 a 12 meses, 11,5. De 12 a 24 meses, 11,5. E de maior que 24 meses, 11,5, tá? E de 13 anos, nós vamos considerar menor que 12 em meninas e menor que 13,5 em meninas. Vocês vão ver que eu mandei já um trabalho para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria falando sobre anemia ferropriva e que eles já consideram anemia, menor do que 11, tá? Então, independente aqui já com 6 meses, Mas aqui, e tanto também, que a suplementação de ferro, agora a Sociedade Brasileira de Pediatria é com 3 meses, não é a partir de sexto mês, mesmo se a criança estiver amamentando só no peito, tá? Então, isso é uma coisa que mudou também, E é praticamente isso, Então, esses aqui, vocês sabem que a hemoglobina, todo o hemograma, ele muda, conforme o grupo etário. No final da aula, vocês terão,
eu coloquei lá uma foto, tá, das diferenças, né, da hemoglobina, do VCM, tá? Então, nós vamos ter essas diferenças, tá bom? Então, agora nós vamos, né, para uma classificação da anemia. Então, nós podemos classificar a anemia, né, baseado na morfologia, que é indicador laboratorial, né, seria o VCM, né, volume corpuscular médio. Nós poderíamos nós podemos classificar em microcítica, macrocítica e normocítica. Então, fisiologicamente, né, ela é causada por uma produção diminuída, ou por perda aumentada, ou destruição das hemácias, ou ambas. Tá? O indicador mais confiável, né, nós teremos, né, seria os eritrócitos, tá? Não, né, o VCM. Mas o volume corpuscular médio nós temos, né, conforme a faixa etária. Tá? Então, são esses aqui, né, de 3 a 6 meses, de 6 a 2 anos, de 2 anos a 6 meses, a 6 anos, e de 6 anos a 12 anos. E agora, nós temos, né, quanto à classificação morfológica, nós temos, né, a normocítica, nós teremos, né, por exemplo, a anemia normocítica, tá? Normocrômica com VCM normal, tá? Então, nós teremos uma anemia aplástica, anemia secundária à infiltração de medula óssea, por exemplo, uma leucemia, o neuroblastoma, anemias secundárias, por exemplo, ao hipotiroidismo, a doença renal, que se ela vai ser uma normocítica, normocrômica, sendo que o VCM normal. Anemia por doença crônica também, né? Uma cardiopatia, pneumopata, né? Nefropata, tudo isso, né? Vai ser com VCM normal. E a eritroblastopenia transitória na infância também teremos um VCM normal. Agora, o VCM diminuído, tá? Com o HCM, que é hemoglobina corpuscular média, tá? Diminuída, e vai ter uma anemia, né, microcítica e hipocrômica. Então, anemia ferropriva, tá? Então, olha bem, a anemia ferropriva, ela é uma anemia microcítica, tá? Hipocrômica com VCM diminuído, volume corpuscular médio, né, da hemácia, ela vai estar diminuída. E a hemoglobina corpuscular média também, né, estará diminuída. Uma anemia ferropriva, nas talassemias também nós teremos. A anemia por doença crônica também pode estar com VCM, né, diminuído, tá? A anemia de ausência congênita de transferrina e hemoglobina E. E nós vamos ter aqui, né, a macrocítica, né, com VCM aumentado, quer dizer, o volume corpuscular médio, né, estará aumentado, tá? No caso da deficiência, né, de ácido fólico, vitamina B12, na síndrome de má absorção, terapia com fenitoína, hipotiroidismo, síndrome de Down, que também pode dar, né, anemia ferropriva, mas se você tiver, né, um VCM aumentado na síndrome de Down, também pode ocorrer. Anemia de Diamond-Blackford, né, que é uma doença primária de medula óssea, síndrome de Pearson, que são as doenças primárias também de medula óssea, tá? Nós vamos ver isso depois. E agora a anemia, né? Nós vamos ter uma classificação funcional da anemia. Nós podemos ter, né, uma produção inadequada, quer dizer, com os reticulócitos diminuído, por uma destruição aumentada, aí nós vamos ter os reticulócitos, né, aumentados, porque o reticulócito, o que são? Células jovens, né, na circulação. Então, quando tem células jovens, é porque está tendo, né, uma destruição aumentada, né,
houve um sangramento crônico, né? Porque o sangramento agudo, ele não vai ter uma reticulócitos, né, aumentados, não vai dar tempo, né, para ocorrer isso, tá? A eritropoese ineficaz também, né? Por exemplo, uma produção diminuída ou destruição aumentada, né, das hemácias, tá? Por exemplo, a deficiência de vitamina B12, no caso, né, da talassemia maior, e a deficiência de ácido fólico também, né, vai levar a essa eritropoese ineficaz, tá? Essas substâncias, né, fazem com que a eritropoese seja ineficaz, tá? Então, a produção ela vai estar diminuída ou uma destruição aumentada. Por exemplo, né, no caso da produção inadequada, né, com os reticulócitos diminuídos, tá? Então, nós vamos ter a aplasia, a hipoplasia de eritroide, percussor de hemácias diminuídos na medula óssea, anemia de Fanconi, que é uma anemia aplástica, hipoplástica, anemia de Diamond Black, também é uma anemia, né, aplástica, hipoplástica, tá? A infecção por parvovírus 19, isso aqui é importante. A deficiência de ferro, olha, nós vamos ter o reticulócito diminuído, talassemias e a deficiência de ácido fólico e vitamina B12. E ainda, né, nós vamos ter os reticulócitos aumentados, quer dizer, nós vamos ter, olha, anemia, né, por perda, né, aguda, olha, normocítica, e a crônica, né, também anemia por perda de sangue, tá? Eu falei, né, que os reticulócitos, né, mas no início, assim, a gente não consegue ver, tá? Depois, né, de uns 2 dias, nós vamos ter, né, os reticulócitos aumentados, tá? Mas chegando no pronto-socorro, você não consegue ver, tá? Mas na aguda, ela vai ter, né, olha bem, ela vai ser normocítica, enquanto que na crônica vai ser microcítica. Nós vamos ter a hemólise, né, síndrome hemolítica urêmica, PTI e CID. Na membranopatia também nós vamos ter o reticulócito aumentado, por exemplo, a esferocitose, tá? E hemoglobinúria paroxística noturna. Por exemplo, na deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, nós teremos uns reticulócitos aumentados, porque haverá uma destruição aumentada, né? E também a hemoglobinopatias, por exemplo, a anemia falciforme, a talassemia, tá? A anemia falciforme é igual a depranocitose, tá? A anemia, né, depranocítica. Hoje em dia, né, já se fala hemoglobinopatia, tá? Não esquecendo, né, que essas hemoglobinopatias são doenças que podem ser, né, diagnosticadas através do teste do pezinho, né? Assim como, né, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Então agora, olha, a causa comuns, né, de anemia nas diferentes grupos etários, né? Então, olha bem, no caso do período neonatal, né, é muito comum a gente ter, né, uma anemia por uma hemólise ou uma perda de sangue. Início da fase de lactente é comum por uma hemólise, perda de sangue, por exemplo, na intolerância, né, ao leite de vaca, né? Quando a criança está com anemia, você deve, lógico, né? Nós vamos fazer, né, um estudo do hemograma e ver, né, que a causa mais comum é a anemia ferropriva. Mas também não podemos, né, ver que pode estar tendo uma perda, né, sanguínea, né, no intestino. A anemia de Diamond Blackfan e déficit de ferro, tá? Também, né, pode ser, né, a causa, né, mais comum, né, de anemia. No final da fase de lactente, tá? Depois dos 2 anos, tá? Nós temos, olha, a deficiência de ferro, anemia secundária, por exemplo, uma infiltração da medula e perda de sangue também é comum, né? Eritroblastopenia transitória na infância e anemia também de Diamond Blackfan. E na adolescência, né? No caso, deficiência de ferro também,
uma anemia, né, também secundária à infiltração da medula e perdas de sangue, e doenças inflamatórias do intestino, né, é muito comum, né, no caso, por exemplo, das doença celíaca, né, das doenças no caso também nós poderíamos ter doenças inflamatórias, né, a, a, a doença celíaca, doença de Crohn, né, tudo isso pode dar também. Todas as doenças inflamatórias intestinais. E anemia esportiva, né, lógico, né, isso aqui é no caso das crianças, né, dos adolescentes que têm, né, são fazem, né, esporte, né, profissional, tá? Então realmente pode dar uma anemia, né? Porque vocês sabem que a fase, né, uma das fases que pode ocorrer anemia, o que que é? Na adolescência, né? Uma perda muito comum também de sangue, o que que é? Na menina, né, que tem uma metrorragia, né? Tem muita perda de sangue no período menstrual, então pode dar uma anemia. Então agora, né, no caso, né, como que nós vamos abordar, né, essa para avaliar essa anemia, tá? Primeira coisa, né, uma história clínica, né? É muito importante, tá, você saber, tá, verificar, né, se tem na família, né, alguma anemia, se tem na família colecistectomia, se tem uma esplenectomia, se tem transfusões, tá? Se na criança, se tem, né, na casa, né, o hipotiroidismo, se há, né, alguma infecção crônica como tuberculose, nefropatia, tá? Então é muito comum você ter é muito importante, né, nós fazermos uma boa história clínica, história gestacional dessa criança, né? Se ela teve, né, icterícia, se ela ficou, né, na fototerapia, tudo isso é importante, tá? Então, nós vamos ver, né, que uma das manifestações clínicas, tá, são várias, né, dependendo da anemia, certo? Mas nós vamos ter, né, a palidez, tá? Sendo que a palidez, na anemia leve, você não vai perceber, né, essa palidez. Você só percebe a palidez, tá? Mucosa, tá? De pé, mão, né? Dos olhos, né? Somente se for uma hemoglobina menor do que 8, tá? Antes disso, você não vai conseguir ver, né, essa hipocorada, né, essas mucosas hipocoradas, tá? É lógico, né, que a palidez também não é somente por causa de uma anemia, tá? Nós temos, né, por causa de um choque, né, vocês têm que ver, por causa de uma desidratação grave, né? Nós temos, por exemplo, uma criança, né, que está com uma insuficiência respiratória, se está com uma crise de asma, isso tudo, né, pode dar o quê? Uma palidez. Então, não é só, né, lógico, é, uma história, né, não é só por causa da anemia. Por exemplo, taquicardia, sopro, né, isso tudo, essas alterações, você vai ver, né, com a hemoglobina menor do que 8, tá? Adinamia, fraqueza, dificuldade de ganhar peso, tá? Isso é muito comum, né? Por exemplo, a astenia também é comum. Por exemplo, fraqueza, né? Desânimo, taquicardia ocorre já nas infecções crônicas, né? Como tuberculose, nefropatia, insuficiência renal crônica, a osteomielite, no caso de hipotiroidismo, tá? Outra causa também, né? Causas de palidez sem anemia, né? Ó, carotenonomia, tá? Hipoglicemia, vasoconstricção por frio, tá? Choque, né? E outros, como eu já falei. Por exemplo, desmaios, cefaleia, síncopes, convulsões, ICC, atraso, né, do desenvolvimento psicomotor, dificuldade de ganhar peso, fadiga, unhas quebradiças, glossite, mastigar gelo, né, que é um dos sinais da pica, tá? Que no caso, né, é geofagia, tá? A glossite, mastigar gelo, né, tudo isso tem um nome, né, que a gente chama de pica. Irritabilidade e cansaço, tá?
Então, olha, no exame físico é muito importante, olha, pele, nós vamos ter, né, palidez de mucosas, icterícia, né, indicando hemólise, tá? Podemos ter petequias, equimoses, né? Por exemplo, né, na púrpura trombocitopênica idiopática, né, que vai cursar com uma anemia, tá? As unhas, né, coiloniquia, que é muito comum, né, que são as unhas quebradiças, tá? Que chama-se coiloniquia. É muito comum na deficiência de ferro. No caso, né, olhos, palidez, icterícia, microftalmia, que é muito comum na anemia de Fanconi. No caso, né, bocas com mucosas pálidas, com mucosite, é muito comum na deficiência de ferro. Afásias, né, proeminência frontal, mas hiperplasia de maxilar é comum na hemólise crônica e hiperplasia de medula óssea, no caso, né, de hemoglobinopatias. Expressão facial de CAT, né, que seria a faces da criança. O nariz arrebitado, pontiagudo, lábio superior espesso, olhos arregalados com expressão de inteligente. Isso é característico, né, da anemia de Diamond-Blackfan. Eu nunca vi essa anemia, tá? Assim, lógico, né, quem é reumatologista, né, deve ter visto, mas eu nunca vi, tá? Mas então, ó, é comum, né? Expressão facial de CAT sempre é igual à anemia Diamond-Blackfan, tá? Coração, né? Pode ter sopros, insuficiência cardíaca. As mãos, né? Poderemos ter anomalias nos polegares, que está associada à anemia de Fanconi e anemia de Diamond-Blackfan. Esquelético, né? Anormalidades no rádio e baixa estatura estão associadas, né, à anemia também de Fanconi e anemia de Diamond-Blackfan. E abdômen, né, é muito comum a esplenomegalia, no caso, né, de uma anemia hemolítica. Então, olha, só para vocês verem, né, que as síndromes congênitas de hipoplasia da medula óssea, né, que são anemia de Fanconi, anemia de Diamond-Blackfan, a disceratose congênita e síndrome de Pearson, tá? Na pele, né, mucosa, nós vamos ver, né, uma pele hiperpigmentada, tá? Na anemia de Fanconi, tá? Ou hipopigmentada. É característico o rim em ferradura, tá? Rim em ferradura é igual a anemia de Fanconi, tá? Anomalias de polegares ou do rádio, baixa estatura e microftalmia, tá? Então é importante vocês guardarem isso daqui, tá? Porque isso aqui, né, sempre é questão de prova, né, em residência. A anemia de Diamond-Blackfan, por exemplo, ela vai apresentar, né, uma palidez, uma anemia macrocítica, reticulocitopenia, quer dizer, diminuição dos reticulócitos, ausência de aspirado de medula óssea, tá? A expressão facial de CAT e anomalias dos polegares e baixa estatura também, tá vendo? Essas anemias. Disceratose congênita, né? Nós vamos ter unhas distróficas, lesões em pele e mucosa. E nós temos também, são crianças que apresentam fraturas patológicas, então nós teremos que pensar, né, nesse tipo de anemia. E a síndrome de Pearson, né? Vamos ter uma palidez, né, importante. É comum você ter uma astemia lática, disfunção pancreática, falha no desenvolvimento também, né, dessa criança, né? Só pelo fato de ser uma anemia, né, com essas hipoplasias de medula óssea, lógico, né, que vão ter, né, alteração no desenvolvimento, né, pondroestatural dessas crianças. E agora, né, nós vamos ter como avaliar, né, uma avaliação laboratorial, né, das anemias, tá? Nós podemos fazer, né, através da série vermelha, certo? Quer dizer, uma contagem, né, das hemácias, aumentada, que elas podem estar aumentada, normal
ou com VCM baixo, né, você pode pensar numa talassemia, tá? Contagem baixa, né, de hemácias, você pode pensar em quê? Numa deficiência de ferro, tá? Então, a talassemia, as hemácias, né, podem estar aumentadas ou normais, sendo que com VCM, volume corpuscular baixo, quer dizer, diminuído, tá? A hemoglobina, né, é a mensuração mais confiável, sendo que o hematócrito, né, também pode ser avaliado, né, só que não esquecendo que o hematócrito não é muito confiável. Por exemplo, ele pode estar aumentado na desidratação e no caso de hiperidratação ele pode estar diminuído, tá? Então, quer dizer, é um falso, né, positivo, tá? E o volume corpuscular médio, ele não varia em períodos curtos, tá? Ele vai variar depois de um certo tempo, né? Claro. O volume corpuscular médio alto é comum em recém-nascido, né? Não esquecer, vocês viram que realmente lá atrás, né, nós vimos, né, que o volume corpuscular em recém-nascidos, né, são maiores e varia conforme a idade. O VCM, né, alto e uma reticulocitose, quer dizer, um aumento, né, de reticulócitos é comum, tá? E o VCM, né, elevado sem reticulócitos é um sinal, né, de uma hipoplasia de medula, tá? Por exemplo, uma anemia aplástica, uma mielodisplasia, tá? Então, quer dizer, um VCM elevado sem reticulocitose, tá? Então, nós temos que pensar em algum sinal de alteração da medula, por exemplo, numa anemia plástica, numa mielodisplasia. E aqui, né, eu trouxe para vocês, né, verem, né, o hemograma normal por idade, tá? Isso aqui é lógico, né, que até hoje eu vejo, tá? É lógico que a gente vai se acostumando, nem precisa ver mais, tá? Mas é conforme a idade, né? Isso nós não temos, né, que, infelizmente, né, nós vamos ter que ver sempre, tá? Sempre ter que pesquisar. E outra coisa, né, como eu já falei ali, é comum, né, a anemia fisiológica, né, do recém-nascido, tá? Não esquecer, que aparece em quando? De 3 a 6 semanas de vida. Por quê? Porque quando a criança, tá, ela vai entrar em contato com o oxigênio, tá? Então, o que que acontece? Há uma diminuição, né, da produção de hemácias, tá? E nesse período, né, de até de 3 meses, né, de 2, né, por exemplo, nas 6 semanas de vida, você vai ter uma diminuição, né, da hemoglobina, tá? Vai ter uma anemia fisiológica do recém-nascido. Sendo que antes nós não tratávamos, né? Nós ficávamos até 6 meses, se a criança estava em aleitamento materno, não se fazia nada, né? Mas só que hoje em dia, a partir dos 3 meses, nós já estamos já o que complementando, né, com ferro, né? Com aquela com ferro, né, suplemento de ferro em dose profilática, né? Enquanto que se for um RN pré-termo, já sai já, né, com o ferro já, tá? Então, olha, nós vamos ter, né, a hemoglobina corpuscular média, tá? Baixa, nós teremos, né, que pensar, né, numa anemia por deficiência de ferro, tá? Então, olha, esse daqui, né, hemoglobina corpuscular média também, né, ela está conforme a faixa etária, tá? E a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Reflete a concentração de hemoglobina nas hemácias, tá? Pode estar diminuído na anemia por deficiência de ferro e aumentado no caso de esferocitose, por causa da superfície diminuída da hemácia. Por que acontece isso, né? É na tentativa de conter tanta hemoglobina possível, tá? Então, aí pode estar aumentado por isso, tá? E
E aumentado, né, também pode estar, acontece, né, de estar aumentado, né, a concentração de hemoglobina corpuscular média no caso de desidratação e perda do líquido intracelular. E o coeficiente de variação da distribuição de hemácias, tá? Ele é muito útil, né, que é o RDY, tá? Ele é muito comum, Y não, W, né, RDW, tá? Desculpa. É útil na diferenciação da deficiência de ferro com a talassemia, tá? Se esse RDW, tá, estiver aumentado, por exemplo, maior do que 14%, você pensa, né, em deficiência de ferro, tá? E no caso estiver diminuído, é comum então o que? O traço talassêmico, tá? Então isso é muito importante, né? Nós termos, né, o RDW, tá? É muito comum, é muito importante para quê? Para diferenciar a deficiência de ferro com a talassemia. Então, se tiver elevado, nós vamos pensar em deficiência de ferro. Se tiver diminuído, o traço talassêmico, tá? E agora nós vamos ver, né, as plaquetas, tá? A plaqueta elevada, ela pode ocorrer, né, na anemia ferropriva, né, uma plaquetose, tá? E as baixas de plaqueta, a produção diminuída na medula óssea ou processo imunológico ocorre diminuição tanto nas hemácias como nas plaquetas, tá? Então, olha, se houver, né, alguma alteração, tá, no processo imunológico ou uma produção diminuída de medula óssea, tá? Então vocês viram que pode ocorrer tanto uma alteração, né, uma diminuição nas hemácias quanto, né, a baixa de plaqueta, tá? Na anemia ferropriva também pode ocorrer, né, uma baixa de plaqueta, né, mas não é muito comum, né? Não é muito comum, tá? É mais comum, né, por exemplo, baixa de plaqueta na púrpura trombocitopênica idiopática, né? Isso aí é mais comum, tá? É muito comum a gente apresentar, né, uma plaquetose, tá? É muito comum. E agora, né, a contagem de reticulócitos, né, que são o quê? As células jovens que eu já falei, tá? Uma anemia, né, mais baixa de reticulócitos, ela necessita de uma punção de medula, por exemplo, para nós pensarmos numa hipoplasia de medula, que nós vimos, né, que existe, né, doenças congênitas de hipoplasia de medula, tá? Anemia, anemia, né, mais alta dos reticulócitos, vamos pensar em quê? Uma hemoglobinopatia, uma esferocitose, beta-talassemia, uma anemia autoimune. Os reticulócitos baixos, mais uma anemia microcítica, tá? Quer dizer, pequeno, nós vamos pensar em quê? Anemia ferropriva, em doenças crônicas, anemia sideroblástica, intoxicação de chumbo também, né? Muito comum. Quer dizer, os reticulócitos baixos e uma anemia o quê? Microcítica. Intoxicação de chumbo, que é uma coisa crônica, né? Não é uma coisa que não é agudo, né? Então vocês vão ver que vai ter um reticulócito baixo e uma anemia microcítica. A reticulocitose sem anemia, sugestivo de eritroblastopenia transitória na infância, tá? Então, ó, uma reticulocitose sem anemia, tá? Se você não tiver anemia e tem um aumento de reticulócitos, pensar em eritroblastopenia transitória na infância, pensar também na síndrome de Diamond-Blackfan e a infecção por parvovírus 19, tá? Você vai ter uma reticulocitose sem anemia. E vocês viram aqui, né, está os valores, né, de reticulócito conforme a faixa etária. Aqui nós vamos ver, olha, os reticulócitos, olha bem, as causas e classificações pelo número de reticulócitos e pelo, né, volume corpuscular médio, tá vendo? Por exemplo, os reticulócitos aumentados, tá? Com uma anemia microcítica,
Ó, pensar numa hemoglobinopatia, talassemia, né, major, beta-talassemia e beta-talassemia, traço talassêmico, beta ou alfa, hemoglobinopatia C, hemoglobinopatia H, tá vendo? E a ferropriva em tratamento com ferro, tá? Então vocês vão ter um aumento de reticulócitos. Vocês vão ver assim, diminuição dos reticulócitos é quando você faz o diagnóstico de uma anemia ferropriva, tá? Só que quando você começa a tratar, né, vocês vão ver que o que acontece? Você vai ter um aumento, né, dos reticulócitos rapidamente, mas a microcítica, né, ela vai para essa hemácia, né, voltar, né, a normocítica, ela vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, ó, normocítica, olha, reticulócito aumentado com normocítica. Membranopatias, né, porque é esferocitose, eliptocitose, estomatocitose, né, que é a esferocitose, né, fica com as hemácias numa forma de esfera, né, e elas têm, né, uma membranopatia. A enzimopatia, por exemplo, a deficiência de G6PD, piruvatoquinase, imunológicas, né? Hemolíticas, as anemias hemolíticas, autoimune, incompatibilidade sanguínea e também por drogas, tá? Pode ocorrer. Hemoglobinopatias, a drepanocitose, como eu falei, né? Que é a anemia falciforme, tá? E a talassemia. Microangiopatias, né? O CID, né? A coagulação intravascular, a síndrome hemolítico-urêmica, hemangiomas cavernosos e o PTI também, tá vendo? Quer dizer, aumenta os reticulócitos, mas elas estão normocíticas, tá? Então, ó, anemia falciforme, o que as hemácias estarão normocíticas, tá? E outras também, o hiperesplenismo, malária, hemogramas, né, hemorragias internas ou externas. E agora, né, os reticulócitos baixos, normais ou levemente aumentados, tá vendo? Por exemplo, na anemia microcítica, né, anemia ferropriva, tá? Anemia por doenças crônicas, olha, vai ter uma microcítica, os reticulócitos podem estar baixos, normais ou levemente aumentada. Tá? Em todas essas doenças, a colite ulcerativa, né, que há um sangramento, tá? A endocardite, hipotiroidismo, por exemplo, intoxicação por chumbo, anemia responsiva a B6, deficiência de cobre, desnutrição proteica e anemia sideroplástica. E no caso, né, da anemia normocítica, tá? Ou macrocítica, tá? Que também pode estar com os reticulócitos baixos, normais ou levemente aumentados, tá? Não vão estar aumentados. Ó, aplasia adquirida, tá? Aplasia eritroplástica congênita, que é aquela que eu já falei, né, lá atrás, tá? A invasão de medula, por exemplo, leucemia, tumores, tá? Doenças de depósito, osteopetrose, mielofibrose, mielodisplasia, anemia das doenças crônicas, por exemplo, insuficiência renal crônica, né? Artrite, né? Reumatoide juvenil, tá? O hipotiroidismo, isso tudo nós já falamos, né? Mas você viu, né, que ela vai ficar o quê? Normocítica, os reticulócitos baixos. Hemorragia interna, externa e por sequestração, deficiências nutricionais múltiplas, deficiência de ácido fólico e B12, né? Nós vamos ter o quê? Uma macrocitose, né? Seria a macrocítica, tá? E outras também, né? Que seria, né, a trissomia 21, tá vendo? E a malária também, tá bom? Pode ocorrer, né, os reticulócitos com uma anemia normocítica ou macrocítica, tá? Mas é mais com a macrocítica, né, deficiência de ácido fólico e vitamina B12, né? Isso aqui é característica, tá?
E no caso, né, do contágio de leucócitos, né, no caso da anemia, eles podem, né, por exemplo, estar baixo, né, pode estar normal, tá? Pode estar normal, né? Geralmente está normal os leucócitos, tá? Numa anemia, tá? Mas no caso da contagem de leucócitos, né, que nós vamos observar, ele pode estar aumentado por causa, né, de uma infecção ou por um estresse e pode estar baixo também, devido, né, a drogas, a leucemia, virose. Mas na anemia, né, é comum ele se apresentar como normal, tá? É muito importante o esfregaço de sangue, tá? Porque ele pode determinar a presença de hemácias fragmentadas, por exemplo, na microangiopatias, tá? E nas hemácias, tá? Também nucleadas, que ocorrem nas hemólises, tá? Nas hemólises, né? Então, nós teremos hemácias nucleadas, tá? E a ferritina, que é outro, né, fator importante para nós solicitarmos, né, o para você avaliar, né, como é que está essa anemia, principalmente a anemia por ferro, né, por deficiência de ferro, tá? Porque você vai ver o quanto que está o ferro estocado, tá? E o ideal para a criança é maior do que 30 microgramas por decilitro, tá? Valores menor que 15 microgramas por decilitro indicam deficiência grave de ferro, tá? Então, ela vai estar baixa na anemia ferropriva e pode estar aumentada na doença crônica ou numa inflamação crônica, tá? Nós vamos também, né, pedir, né, no caso, o exame, né, de fragilidade osmótica e que nós vamos ter o quê? No caso, né, de esferocitose, tá? A esferocitose se faz diagnóstico através de como? Através da exame de fragilidade osmótica, tá? E outro, né, ó, testes adicionais numa avaliação de uma anemia, né? Dependendo da história colhida, né, você não vai só ficar naqueles exames, né, laboratoriais. Você vai também, né, pesquisar um sangue oculto, né, no caso de perda de sangue gastrointestinal, um EAS, né, no caso uma hemoglobinúria, hematúria, uma bilirrubinas totais e frações no caso de uma hemólise, a ferritina para avaliar, né, o estoque de ferro, o ferro sérico para avaliar a deficiência de ferro e o zinco protoporfirina para avaliar a protoporfirina. Só que esses dois exames estão aqui só para conhecimento, tá? O que é importante para vocês pedirem, tá? Para fazer uma triagem de uma anemia e fazer o diagnóstico de anemia ferropriva. É o hemograma, tá? Completo, a ferritina e o reticulócitos, tá? É isso que é importante, tá bom? Então, olha, nós vamos ter, né, as principais características, olha, da ferropriva, tá? Nós vamos ter hemoglobina, tá? Até menor que 2 gramas, tá? Em caso, né, de criança, né, de 6 meses a 2 anos, de 9 a 10. Olha, o volume corpuscular médio diminuído, tá vendo? A hemoglobina corpuscular média também diminuída. Os reticulócitos vão estar normais ou diminuídos, tá vendo? A deficiência de ácido fólico, né, de vitamina B12, tá? Olha, a hemoglobina bastante diminuída, tá vendo? VCM aumentado, né, assim como na deficiência de vitamina B12, e os reticulócitos que também diminuídos, tá vendo? Então isso aqui é importante, né, para vocês verem, né, para vocês verem, né, até é bom para vocês terem essa tabelinha aqui, né, porque quando aparecer vocês não se perderem, né. Por exemplo, doenças crônicas, né, também vai estar diminuída, tá vendo? A hemoglobina, né. O VCM pode estar diminuído ou normal, tá? E a hemoglobina corpuscular média pode estar normal ou diminuída, e assim como os reticulócitos, tá? Na anemia falciforme, né, a hemoglobina vai estar diminuída, mas tá vendo? Não é tão diminuída, tá? Tem outras, né? A esferocitose vai estar diminuída, a beta-talassemia bastante diminuída, tá vendo? Nas anemias autoimunes, né? Pouco.
Na hipoplasia medular vai estar bastante diminuída, tá vendo? E vai ter o aumento dos reticulócitos, né? Bastante aumento dos reticulócitos, tá vendo? A característica da anemia falciforme, os reticulócitos aumentados, tá? O traço, né, falcêmico, tá? Vai estar normal, né? A hemoglobina, ou quase normal, vai estar tudo normal, tá? E você, é importante o quê? Fazer, né, a eletroforese, né, de hemoglobina, tá? Em que nós vamos encontrar o quê? A hemoglobina AS, que é característica do traço, né, falcêmico, tá? Enquanto que a eletroforese, né, de hemoglobina SS ou SC, tá? Os depranócitos no sangue periférico, né? Que anemia são as depranócitos, são as hemácias, né, em foice, tá? No sangue periférico, tá bom? Então, né, isso aqui vocês vão ver, né? Isso aqui é importante, tá? Pra gente, né, para vocês lerem isso aqui também, tá? E aqui também, olha, o RTW, tá vendo? Olha, no traço talassêmico, né, ela vai estar, né, diminuída. E na inflamação crônica, o RDW vai estar normal, tá? Na anemia ferropriva, ela vai estar o quê? Aumentada, tá bom? E olha como que é importante o esfregaço, né? Nós vamos encontrar, tá? A anisocitose, a hipocromia, células em alvo, microcitose, reticulado basofílico fino, né, que é a anemia ferropriva. No traço talassêmico, nós vamos encontrar uma normocromia, uma microcitose, reticulado basofílico grosseiro. E na inflamação crônica, né, esse esfregaço vai se mostrar o quê? Variável, tá bom?